Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Prezado irmão, irmã, bom dia. Que bom estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa Cristo no Lar. E como estamos no mês de setembro, o mês de setembro é um mês dedicado à Bíblia, então nós vamos conversar um pouco sobre essa história tão importante, a história sagrada, a história da salvação, que começa um dia com a eleição de um povo, chamado o povo de Israel. Então a gente sabe que a Bíblia, todo dia a gente deve pegar para meditar, mas o mês de setembro a gente pega ainda com mais amor, com mais carinho, ainda com mais louvação. Então vamos iniciar o nosso momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então antes da gente conversar sobre essa história tão bonita, que é a história da Bíblia, nós vamos ouvir uma música. A música é muito conhecida nossa, a gente canta muito. Toda a Bíblia é comunicação, porque a Bíblia é comunicação de Deus ao ser humano. É claro que não foi uma comunicação, não foi como um ditado, aí quem é o mais antigo um pouco, antigo não, né? Porque eu acho que eu lembro e não sou tão antigo assim não. A gente lembra do ditado, o ditado era assim, o professor ditava, tinha que ser tal qual lá ditava, né? Não, a palavra de Deus, o autor primeiro é Deus, mas é uma revelação. O ser humano foi compreendendo a partir da sua capacidade, da sua inteligência, claro, a questão espiritual, as suas capacidades cognitivas. Então o ser humano foi entendendo, a partir da sua vivência, que aquilo era desejo de Deus. Então por isso que começou então a escrever essa história. A Bíblia é comunicação de Deus, um Deus que amou, um Deus que é irmão. Então quando Deus vai se revelando, é por causa do amor, o amor dele pela nossa vida. Então até amanhã, a gente vai falar de modo mais específico dessa questão da revelação. Então, quando é realmente que começa a história da salvação? Então a gente vai ver isso hoje. Quando é que começa realmente a história da salvação? Bem, por volta do ano 2000 antes de Cristo, acontece uma grande migração da Mesopotâmia em direção ao Egito. Então, isso foi lá no ano, mais ou menos, por volta ali do ano 2000 antes de Cristo, antes de Jesus. Entre esses empobrecidos estão Abraão e Sara. Com Abraão e Sara se inicia a história do povo da Bíblia. Então a gente tem que ter muito presente isso aqui. A história do povo da Bíblia, ela se inicia com o Abraão e com a Sara. Então, Abraão sai da Mesopotâmia em busca de uma nova terra. Guiado pela fé e pela esperança, ele sai com a sua família e vai até o Egito e retorna para morar na terra de Canaã. Isto acontece por volta do ano 850 a.C. Então, se a gente quiser conferir, é só ir lá na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, lá está essa história. A ida do Abraão com a sua família para o Egito e depois a sua volta à terra Canaã. Isso se dá então lá, mais ou menos o ano 1850 antes de Jesus. Então, em Canaã nascem os filhos e os netos. Os netos e os filhos de Abraão e Sara. A família vai se multiplicando, vai se unindo a outros grupos de empobrecidos. Então aí vão formando clãs e tribos. Se quiser conferir na Bíblia, também só ir lá na Bíblia, Gênesis capítulo 25, para que a gente possa ter bem clareza daquilo que estamos falando. Então Abraão, Isaque e Jacó são chamados os patriarcas. Então Abraão teve Isaque, o filho legítimo com Sara,
e de Isaac vem o Jacó. Então eles são chamados os patriarcas. Mas além dos patriarcas, tem também as matriarcas, que são a Sara, a Rebeca, a Lia e Raquel. Então essas são chamadas as matriarcas. Então são os fundadores do povo da Bíblia. Então a gente só ir lá em Gênesis, capítulo 29. Então lá a gente vai ver essa história. Essa história, os fundadores do povo da Bíblia. Jacó é também chamado Israel, como está lá, porque depois a identidade do povo de Deus, então passa a ser chamado o povo de Israel. Porque está lá em Gênesis, no capítulo 32, versículo 23 ao 33. Quando Jacó, ele luta a noite toda com o anjo de Deus, o mensageiro, para receber a bênção de Deus, e quando ele vence o anjo, aí então de manhãzinha, aí o anjo fala, olha, pois bem, já que você venceu o anjo do Senhor, então agora o seu nome não vai ser mais Jacó, o seu nome passa a ser Israel. Então aqui tem uma identidade de um povo chamado o povo de Israel. Tá, então o povo viveu também um grande período de escravidão, quando o povo, depois de Deus, com a família do Jacó, então Israel, vai lá para o Egito. Lá no Egito, o primeiro quem vai é o José, né? Que é vendido como escravo, mas devido à fome que houve nas redondezas, nos países vizinhos, então o povo depois vai lá para o Egito. Onde vai lá no Egito e lá fica por mais ou menos 400 anos. 400 a 420 anos lá no Egito na escravidão. Então, sempre em busca de melhores condições de vida, muita gente muda para o Egito. Entre eles estão os descendentes dos patriarcas e das matriarcas, como Jacó e sua família. Então, lá no Egito, são chamados os hebreus. Então, lá agora tem esse nome, os hebreus. Só ir lá na Bíblia, no capítulo 42, que a gente vai ver essa história. Então, com o passar do tempo, vão se multiplicando e povoando o Egito. Os reis do Egito, chamados os faraós, temendo que eles tomem conta do país, então começam a escravizar os hebreus. Está lá em Êxodo, no capítulo 1 e também capítulo 2. Então aí já começa a falar o povo com medo, o faraós, né, com medo desse povo que estava crescendo muito. Então começa a escravidão dos hebreus, lembrando o povo aí de Israel. Então esta escravidão no Egito, ela dura assim, mais ou menos 400 anos, 400 a 420 anos, que esse povo ficou lá na escravidão. Mas aí nasce, o povo depois volta para casa, o desejo de voltar para casa, então depois Deus vai lá, porque se a gente vê a história do Jacó, a história de Israel, Deus fala com ele, né? Eu vou descer com você lá para o Egito, mas depois eu vou subir com você. Então isso de fato aconteceu. Então nasce entre eles, o povo de Deus, os hebreus, nasce entre eles a consciência da escravidão. A consciência da escravidão e começam a se organizar. E todo o povo que se organiza para uma conquista tem o líder. Assim surge entre eles Moisés. Então Moisés aqui é o líder da libertação. Então tem também o Arão e a Miriam, que chefiam o movimento de libertação. Estão ali junto com Moisés. Com a ajuda de Deus, estes líderes encontram uma saída e fazem o povo fugir da opressão dos reis lá do Egito, né? Só se você quiser ir lá na Bíblia, está lá no capítulo 3 do livro do Êxodo. Então, sob a liderança deles, o povo caminha 40 anos pelo deserto. A história do deserto também é bastante longa. Então, Moisés morre antes de o povo entrar na terra prometida. Então, a liderança passa para o Josué. Então, Moisés morrendo, quem assume a liderança do povo é Josué,
que introduz o povo na terra de Canaã. Então está lá em Josué capítulo 1 até o capítulo 3. Então este grupo de Moisés, ao longo da caminhada, se encontra com outros grupos. Outros grupos que também fizeram uma experiência semelhante. O grupo das montanhas, o grupo dos pastores, o grupo do Sinai. E provavelmente outros grupos, como o grupo de Davi mais tarde. Então Josué organiza com eles a Assembleia de Siquém. E todos decidem colocar em comum a experiência da opressão, a produção, as tradições e a fé. E a fé no único Deus. Então, só se você quiser conferir, é lá em Josué capítulo 24. Mais tarde, essa experiência de libertação será celebrada com o nome de Páscoa. Então, Páscoa quer dizer a saída, a passagem de uma terra de sofrimento, de morte, então agora para uma terra de vida, uma terra onde emana leite e mel. Depois da morte de Josué, o povo organizado em 12 tribos é liderado pelos juízes, mulheres e homens, chefes sábios e corajosos, que defendem o povo dentro de um sistema fraterno e igualitário. Então aí tem o sistema tribal. Então o último dos juízes é o Samuel. Aí só a gente conhecer lá essa importante história que se dá então a partir dessas figuras. Tá, mas aí então começa a pensar na Bíblia. A ter os seus escritos. Bem, então a gente sabe assim que a Bíblia, ela foi escrita, até lembrava esses dias nas missas, a Bíblia, assim, quando teve a descoberta da escrita, a organização da escrita, a Bíblia foi escrita em cerâmica, pergaminho, pedra. Por exemplo, quando Moisés desce do monte Sinai, ele desce com as tábuas da lei. Mas as tábuas não é tábua de madeira, mas tábua de pedra. Por que fala tábua? Por causa do formato. Ela, assim, a largura dela é parecida com tábua. Então deu aí o nome tábua da lei, as tábuas da lei. Também a Bíblia foi escrita em couro de ovelha. Matava-se a ovelha, deixava o couro, curtia ao sol, e depois então ia escrevendo ali as frases, e depois ia enrolando. Então ia fazendo aqueles rolos. Também o couro da ovelha foi muito utilizado para escrever a Bíblia. Mas, antes disso tudo, a Bíblia, quando não tinha conhecimento da escrita e nem domínio dela, a Bíblia foi escrita no coração. Então essa história que começa lá com Abraão. O Abraão é sua família. A Bíblia, quando ela começa realmente a ser redigida, quando começa a ganhar escrita, já foi lá no tempo do rei Salomão. Então, assim, o tempo é muito longo. A história da Bíblia, a história narrada, assim, de fala, pela via oral, verbal, essa história, ela dura mais ou menos 900 anos. Então, assim, os avós contavam para os seus netos, os pais contavam para os seus filhos. Então, essa história primeira, desde lá do tempo do Abraão, ela foi contada mais ou menos 900 anos. Então, assim, é bom a gente saber disso, por quê? Para que a gente, sobretudo pegando ali Gênesis do capítulo 1 até o capítulo 11, jamais a gente pode fazer uma leitura ao pé da letra, jamais. Porque se a gente fizer isso, então se torna fundamentalista, e não é isso. O sentido ali da criação é dizer que, olha, tudo começou a partir de quem? Ora, a partir de Deus. É Deus que é o Criador. Então a história começa ali sendo escrita e para dizer, olha, quem começou tudo foi Deus. Se a gente pega, por exemplo, a história do Jardim do Éden, que está lá no capítulo 3 de Gênesis, então fala assim, olha, Deus criou tudo bom. Agora, quem trouxe o pecado no mundo foi o ser humano. Então, o capítulo 3 de Gênesis é para dizer o quê? Não, Deus criou tudo perfeito.
Mas o ser humano, por causa da sua liberdade, da sua má escolha, então aí entra o mal no mundo. E com o mal entra o pecado, como consequência, a morte. Tá, então essa história da Bíblia, ela é muito bonita, né? Ela é muito bonita, é longa, e nós vamos esses dias, esse mês do mês, o mês de setembro, a gente vai continuar falando sobre essa história. E amanhã, então, a gente vai pegar, falando aí sobre, de um modo mais específico, falando sobre a revelação de Deus ao ser humano. Então, lembrando assim, que a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, sim. O autor primeiro é Deus, mas o ser humano foi escrevendo a Bíblia a partir da sua realidade, a partir da sua compreensão, da sua fé, sobre aquilo que Deus desejava para o povo. Então, isso aí a gente tem que ter conhecimento disso. Muito bem, então amanhã a gente continua sobre esse assunto dessa história tão bonita que é a Bíblia Sagrada. Então, vamos agora ao Santo Evangelho do dia. Então, o Evangelho de hoje, desta quarta-feira, está em Lucas, capítulo 4, versículo 38 até o versículo 44. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus em favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre, e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males, os levaram a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios, gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam, e indo até ele tentavam impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, porque para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas da Judéia, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Falando sobre a cura, Jesus, filho de Davi, o que acontece no Evangelho é a cura da sogra de Pedro, não só dela, como Jesus, como fala o Evangelho, várias pessoas foram levadas até Jesus para que Jesus pudesse curá-las. Então o Evangelho de hoje nos mostra que, depois de Nazaré, Jesus dirige-se a Cafarnaum. Entra na casa de Simão Pedro. A sogra de Simão estava com muita febre e intercederam junto dele em favor da sogra de Pedro. Então, como está lá no versículo 38. Com grande confiança na sua palavra. Quando as pessoas chegam até Jesus e passam o caso para Jesus, elas vão na fé, com muita confiança na palavra de Jesus. Então Jesus, inclinando-se sobre ela, ordenou a febre e esta deixou ali a sogra de Pedro, versículo 39. Ao ver o sucedido, todos quantos tinham doentes com diversas enfermidades, levavam a Jesus. No caso, o versículo 40. Então Jesus atendia a todos com grande bondade, e impondo as mãos a cada um, sobre cada um deles, e curava-os. Também aí ainda no versículo 40. Então, olhando para essa história bonita da salvação, que a gente vê o Jesus, a grande finalidade de Jesus, a gente olhando para ele, né? Jesus passou pelo mundo e o grande desejo dele foi curar, fazer o bem, sempre resgatar as pessoas, libertando dos males. Então a atenção de Jesus ela voltava para todos, para todas as pessoas. Então Jesus,
a cada um também, não só as pessoas, como também Jesus ali, a atenção dele para com os discípulos. Então, por isso, mais tarde, poderá dizer: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, como está lá mesmo, lá em João, no capítulo 10, versículo 14. Então, quando Jesus tem essa certeza de que é o pastor, por causa disso, sempre preocupado com os doentes, curando, atendendo, também ali dando formação aos seus discípulos, acolhendo todos. Então depois ele fala: eu sou o bom pastor. Então é certamente cansativo ocupar-se de cada pessoa, quando são muitas, no caso lá Jesus. Então Jesus faz isso com serenidade, calma, faz generosamente. Assim se compreende como, no dia seguinte, ao verem que já não estava mais ali, o tenham procurado. Então as multidões procuravam-no, e ao chegarem junto dele, tentavam retê-lo, para que não se afastasse delas, como está lá, como hoje, versículo 42. Mas Jesus tinha suscitado gratidão, estima, admiração. O seu ministério alcançara total sucesso. O mais natural era que Jesus cedesse ao desejo das pessoas e permanecesse junto delas, porque a fama estava boa. Mas o Senhor decide partir. Tenho de anunciar a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois é para isso que eu fui enviado. Versículo 43. Então corre o risco de desiludir as pessoas. Com essa convicção: não, tenho que ir embora, tenho que sair. Não posso ficar aqui o tempo todo com vocês. Tem mais gente para eu visitar. Então, mas sabe que, mesmo sabendo disso, ele sabe: olha, a minha missão é mais ampla, a minha missão continua. Mesmo sabendo ali o carinho daquela multidão, ou das multidões por ele. Então ele falou: olha, que eu vim procurar, não vim para procurar sucesso, né? Mas eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Foi ele que me enviou à procura das ovelhas, as ovelhas perdidas, onde quer que se encontrem. Então, assim, olhando para Jesus, quem dera se a gente parecesse com Jesus nesse sentido, né? Porque é claro que é muito bom a gente ser afagado, ter as compensações que o ser humano quer isso. Mas Jesus não se deixou levar por isso, né? Ele sabia: não, eu preciso ir levar a mensagem do reino a outras pessoas. E ele vai. Essa é a missão de Jesus. Muito bem, então agora, só lembrando, hoje, quarta-feira, 19 horas, missa na Pedra Menina, e 19 horas, missa também lá na comunidade Santa Margarida. Então, as missas de hoje. E na sexta-feira, 19 horas, missa na comunidade São Paulo, e 19 horas, missa lá no Paraíso. Então, aí as missas de sexta-feira. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então, meu amado irmão e irmã, que o Senhor Deus continue abençoando a vida, o trabalho. E amanhã então, feriado, 7 de setembro, independência do Brasil, mas amanhã o programa já está até gravado. Aí quem estiver em casa aí vai estar ouvindo a história da Bíblia Sagrada. Então que Jesus continue abençoando a nossa vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Rádio Café FM apresentou programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz.